amigo vascaíno, excelentes informações para poder passar para vocês hoje. E o seguinte, vou falar uma coisa. Olha, o melhor está por vir. Eu tenho falado isso sempre. E a gente tem algumas notícias importantes de excelência para poder passar para vocês nesse exato momento. A gente vai falar muito aí sobre a caminhada do Admar Lopes por reforços no Gigante da Colina. A gente vai abordar aqui também situações inerentes à renovação de contrato. Temos novidades para poder passar para vocês sobre a situação da recuperação judicial. E, claro, a gente vai falar sobre o jogo do Gigante da Colina, domingo, que é decisivo para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. G7 aberto e o Vasco podendo aí se classificar. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Bora aí para o vídeo. Pessoal, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e São Paulo. Vai ser uma decisão. O Vasco está encarando dessa forma, o São Paulo também. E é um jogo ali que quem vencer vai ficar numa condição muito boa. O São Paulo, que é a equipe que vem logo atrás do Gigante da Colina. O Fernando Diniz, finalmente, ele tem um time que o torcedor conhece, do goleiro ao atacante, e é aquele time lá que vocês conhecem, perfeito? Só com o retorno do Ryan, que está muito inspirado. Inspirado por conta aí da renovação de contrato. O Ryan já palavrado com os Gigantes da Colina até 2028. Além da situação do Ryan, a gente tem que comemorar muito isso, porque anteriormente se tinha um hábito de vender mal e se tinha o hábito de vender de forma precipitada. O Vasco agora, né, pelo incrível que pareça, aí, o Vasco está segurando. E tem mais duas situações, tá? Hoje a gente tomou conhecimento que haverá o reconhecimento do treinador Fernando Diniz. Ele vai estender com o Vasco por mais uma temporada e confirmado aí, o Fernando Diniz vai ganhar cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Situação do Puma, já ok, como a situação do jogador PH, certo? Então os atletas vão para esse jogo aí bem tranquilo. A gente tomou conhecimento aí que os salários foram acertados aí nessa sexta-feira, e os jogadores receberam aí parte dos direitos aí de imagem. Então tá tudo em dia. Até bicho os caras estão recebendo, como foi na vitória contra a equipe do Fluminense. Perfeito? Uma notícia muito boa também sobre a situação da recuperação judicial. O Vasco já mandou as garantias no tocante ao associativo para a situação aí envolvendo a PGFN, pessoal. Tá? O Vasco já enviou. O Vasco já tem as certidões aí da SAF, perfeito, e o Vasco aí enviando o acordo. Cara, máximo até terça-feira, a gente já deve ter essas certidões aí para simplesmente a gente homologar esse acordo aí da recuperação judicial lá no Fórum do Rio de Janeiro, lá na 4ª Vara Empresarial. Isso aí vai permitir para que o Vasco tenha um ano mais tranquilo, muito mais tranquilo aí. Bom,
e passar informações para vocês, hein? Meu amigo vascaíno, essa situação aí do Sanabria no Vasco amadureceu, hein? Amadureceu e o jogador tem forte condição de ser atleta dos Gigantes da Colina no próximo ano, hein? Foi um achado aí do Admar Lopes, que a gente tem que parabenizar o Admar, porque o jogador estava lá no São Luís, jogador de seleção uruguaia, pode estar na próxima Copa do Mundo, e ninguém estava dando muita atenção para esse jogador. E o nosso bravo Admar Lopes verificou que verdadeiramente o jogador é, estava com o contrato terminando e o Sanabria pintando aqui no Vasco da Gama. Isso mesmo. E a gente pode ter, né, mais um uruguaio, tá? Porque hoje a gente confirmou que tão logo aí termine o Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Saldívia, o zagueiro, se apresente aqui no Gigante da Colina, tá? Chamou muito a atenção, cara, essa situação, porque o Vasco está negociando a chegada do Léo Duarte, também de graça. Outra oportunidade de mercado que o Vasco encontrou, o Léo Duarte, que foi atleta do Flamengo, de base do Flamengo, muito técnico, jogou lá no Milan, que está no futebol turco perfeito. Bom, falando aqui sobre o Jefferson, que joga lá no Newcastle, perfeito. Lerman, o jogador Jefferson Lerman, ele tem a situação ali envolvendo o salário dele, né? Com uma situação que é muito difícil ali de ser resolvida. O jogador ganhou 1.800.000, ainda que o jogador tentasse uma liberação aqui, o Brasil esbarraria nessa situação. Muito se falando lá em São Paulo também, né, por conta desse duelo entre Vasco da Gama e a equipe do São Paulo, da situação do Luciano, né? Essa situação do Luciano, ao contrário do que muita gente está dizendo, não vai renovar. Eu quero reiterar, hoje foi questão aí de muito debate. E a gente sabe aí, né, que nos bastidores, tanto com o investimento da Nike, que está chegando a partir de janeiro, como da Leila Pereira, o Vasco vai ter um jogador ali de primeiro escalão, de primeiro nível ali, de nível de seleção. Tem outras situações, como a situação do jogador Zapelli, tá? Que eu vou explicar para vocês na live de mais tarde. Agora o Vasco caminhando aí para fazer um baita um time de respeito aí para a próxima temporada, para jogar a competição sul-americana, seja ela a Sula ou a Libertadores. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.